Como aumentar a taxa de abertura dos seus e-mails em até 50%. Nesse vídeo vou passar uma série de dicas para você que, se você adotar uma a uma, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua taxa de abertura até acima desses 50%. Gente, vou pedir para você prestar muita atenção nesse vídeo. Hoje é meu aniversário, eu estou aqui gravando para você esse conteúdo, espero que seja muito útil. Para começar, no e-mail a gente vai falar de assunto. Então, o primeiro item da lista é você ter um assunto atraente. O que você faz para aumentar a taxa de abertura? Menciona o nome da pessoa no assunto. Incluir o nome da pessoa no destinatário pode aumentar em até 22% a taxa de abertura. E é muito importante evitar algumas palavras que podem ser lidas como spam, por exemplo, como grátis, promoção, clique aqui. Isso é o que dizem ferramentas grandes que disparam e-mail como a GoDaddy. Uma outra dica sobre o assunto do e-mail é você deixar uma prévia do que ela vai encontrar, mas despertar curiosidade. Você quer que a pessoa clique para saber o que tem dentro do e-mail. Não é para ser tão genérico, tão misterioso, mas também não precisa entregar tudo no assunto. O ponto 2 é personalização. Então, quando a gente coloca lá no assunto do e-mail essa personalização, isso ajuda muito, mas o remetente também é importante. Então, se o remetente é uma pessoa, é alguém que aquela pessoa já teve relação, a taxa de abertura sobe bastante. Então, procure usar remetentes estratégicos para pessoas que você quer atingir de acordo com segmentações específicas. A gente, por exemplo, costuma andar com o meu nome, Renan Caixeiro ou Renan do Reportei, e não somente Reportei te enviou um e-mail. Terceiro item, isso faz aumentar muito a taxa de abertura de e-mail, que é segmentação de lista. Um e-mail para uma lista completa, sem segmentação, isso tende a baixar a taxa de abertura. Quanto menos destinatários e mais personalizado, maior essa taxa. Então, o que a gente recomenda? Segmenta em várias listas e testa assuntos diferentes para cada uma dessas listas. Algumas segmentações que são muito legais. Demográfico, geográfico. Então, você pode, por exemplo, segmentar mulheres, homens, região e usar isso no assunto do e-mail. Uma outra coisa que eu gosto muito é você segmentar pelo momento do funil de vendas. Então, imagina que você tem uma lista de quem já foi na sua loja, de quem já pediu um orçamento. E uma outra lista de uma pessoa que ainda não falou com seu time comercial, que ainda não colocou o produto no carrinho. Segmentar por esse estágio e mandar um e-mail adequado para cada estágio aumenta também a taxa de abertura. O quarto item da lista para você melhorar sua taxa de abertura é usar a prévia de conteúdo. Quando você vai disparar um e-mail, seja por ferramentas aí como MailChimp, RD Station, diversas ferramentas que existem para disparo de e-mail, você tem uma opção de deixar ali um pré-header, um pré-cabeçalho. Então essa prévia ela ajuda nessa taxa de abertura e ela já é um início do assunto. A dica é bem simples. Use, se possível, números, indicadores, coisas que vão prender a atenção da pessoa, já uma informação. Não deixa o pré-header ser só mais do mesmo do que já está no título. Antes de a gente partir para as últimas dicas, não se esquece, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse conteúdo para você. Quinta dica, essa é uma das minhas favoritas, é achar o timing perfeito para o disparo. Hoje, a maioria das ferramentas de e-mail tem um agendamento inteligente. Então, o que elas fazem? Você programa o e-mail para daqui um dia, 2 dias, e eles vão disparando para os usuários no melhor momento para cada usuário. Eu recomendo demais utilizar isso porque você está utilizando a inteligência das ferramentas e horário, timing perfeito para disparo. O ideal é você testar quais os melhores horários para suas listas segmentadas, beleza? Tem alguns estudos, por exemplo, que indicam que horários como 10 da manhã, terça-feira, quarta-feira são bons dias para disparo de e-mail. Mas é aquela coisa, se todo mundo manda um e-mail nesse dia, nessa hora, a gente vai ter uma menor efetividade. Então, testa. Eu, particularmente, não gosto de mandar e-mails nos horários cheios, sabe? 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Por quê? Muita gente programa e-mails para esse horário. Então, se você manda 5 minutos, 10 minutos antes de um horário cheio, costuma ter uma taxa de abertura um pouquinho melhor, porque você está mandando antes de outros que vêm chegar em seguida e competir por aquele horário, digamos assim. Sexta dica, teste AB. Tem que testar não só de forma manual, mas usando também as ferramentas. Hoje é muito difícil você encontrar uma ferramenta que não tenha teste AB. Então, quando você vai disparar um e-mail, vai ter lá a opção teste AB de assunto. Isso é muito importante você utilizar, testar sempre que possível. Quando você está utilizando várias listas, você também está fazendo
fazendo esses testes, né? Cada lista tem um assunto, cada momento de disparo, então é muito importante testar e anotar esses testes, porque se você faz isso de forma consecutiva, a tendência é sua taxa de abertura só crescer. A sétima dica é limpar a sua lista de e-mails, aqueles e-mails que não estão abrindo, que não interagem há muito tempo. Por quê? Porque você vai ter menos risco de ser marcado como spam, porque você vai chegar para aquelas pessoas que realmente estão interessadas no seu conteúdo. Hoje, ferramentas de e-mail também já fazem isso para você. Então elas falam, olha, eu vou enviar só para a galera que é mais engajada, para a galera que tem mais possibilidade de abrir. Isso costuma ser bom. Por quê? Porque quando você envia para uma lista muito grande e essa lista não engaja, você vai recebendo uma espécie de punição dos servidores de e-mail. E aí a gente não quer cair na caixa de spam. Então, se a pessoa não está interagindo no seu e-mail, vai excluindo, coloca ela numa lista e não envia mais para ela, deixa isso de lado, tenta depois resgatar esse e-mail num disparo específico, mas não fica insistindo com quem não está engajando no seu conteúdo, porque isso pode prejudicar toda a sua entregabilidade. E um adendo, a gente também tem que testar a ferramenta, então se uma ferramenta não está entregando legal para você, você pode testar com a mesma lista em outro local. Tomar cuidado, claro, para não disparar para a lista comprada e ter todas as configurações certinhas nas ferramentas, as autorizações de quem está recebendo e-mail também, porque afinal a gente não quer ser marcado como spam. Eu tenho certeza que se você seguir todas essas dicas, você vai aumentar sua taxa de abertura até em 50% ou mais. Você vai conseguir aumentar essa taxa porque é natural. Já faço isso há muitos anos, eu vejo isso acontecendo. Às vezes a gente está errando em algum desses pontos e a nossa taxa de abertura está caindo. E se você quiser se aprofundar no mundo do e-mail marketing, clica aqui nesse vídeo que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre relatórios e dashboards que a gente tem. Um exemplo no MailChimp.